Para onde o seu dinheiro realmente está indo no Google Ads? Onde o seu orçamento está sendo realmente gasto? A resposta para essas perguntas está em um aspecto muito importante do Google Ads chamado termos de pesquisa. E é justamente sobre isso, termos de pesquisa, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Rosa, eu sou especialista em anúncios no Google Ads e tenho uma agência ultra focada e especializada em anúncios no Google para os nossos clientes. Como eu falei no início do vídeo, nós vamos tratar hoje aqui dos termos de pesquisa e vamos ver como eles são importantes para que a gente tire o máximo proveito das nossas campanhas. Nós vamos primeiro definir o que são termos de pesquisa, inclusive vamos compará-los com as palavras-chave para a gente entender claramente a diferença entre esses dois aspectos do Google Ads, palavra-chave e termos de pesquisa. Depois, nós vamos ver como os termos de pesquisa mostram a intenção do usuário, e esse é um aspecto bem interessante, bem legal dos termos de pesquisa. E por fim, nós vamos ver como otimizar uma campanha usando como base o relatório de termos de pesquisa que o Google nos oferece. Então, fique até o fim, você vai gostar muito desse conteúdo. Vamos então para a primeira parte, que é justamente a definição do que são termos de pesquisa. E como eu falei, nós vamos voltar um pouquinho, vamos dar um passo atrás, para a gente primeiro relembrar com clareza o que são as palavras-chave. Quando nós estamos ali configurando uma campanha no Google Ads, provavelmente você já passou por isso, nós precisamos colocar para o Google quais são as palavras-chave para as quais nós queremos que o Google apresente o nosso anúncio. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que vai nos ajudar a entender também depois os termos de pesquisa, ok? Digamos que eu tenha um escritório de contabilidade e na campanha ali que eu estou criando no Google Ads, eu coloquei essa palavra como sendo a minha palavra-chave, escritório de contabilidade. Ela é a minha palavra-chave que eu disse ao Google. Eu comuniquei ao Google que é para essa busca que eu quero aparecer. No entanto, como talvez você já saiba, não é apenas para essa pesquisa exatamente igual à minha palavra-chave que o Google vai exibir o anúncio. O Google se dá o direito, entre aspas aí, né, de exibir o nosso anúncio para pesquisas que são similares à minha palavra-chave. Então, embora a minha palavra-chave seja escritório de contabilidade, se alguém pesquisar no Google assim, serviços contábeis, é bem provável que o Google vai exibir o meu anúncio para essa busca, porque ele vai entender que serviços contábeis é muito parecido com escritório de contabilidade. E assim por diante. Se alguém pesquisar por serviços contábeis perto de mim, ou escritório de serviços de contabilidade, ou contador especialista em abertura de empresas, pode ser que o Google exiba o anúncio para todas essas outras buscas. Então veja, palavra-chave é aquilo que eu disse ao Google que tem valor para mim, mas o Google pode utilizar variantes de pesquisas para exibir o nosso anúncio. Essas variações das pesquisas, pessoal, que os usuários fazem, são os termos de pesquisa. Então, vou definir para vocês aí o que são os termos de pesquisa. Termos de pesquisa são as pesquisas exatas que os usuários fizeram e que dispararam o nosso anúncio. E é interessante que, mesmo se houver erros de português nas pesquisas que os usuários fizeram, ainda assim nós vamos ter acesso a essa informação. Então, termos de pesquisa é o que de fato o usuário pesquisou. E palavra-chave é o que eu disse ao Google que tem valor para o meu negócio. Lembra da pergunta inicial que eu fiz no vídeo? Para onde o seu dinheiro realmente vai? A resposta é para os termos de pesquisa. No passado, pessoal, nós comprávamos palavra-chave no Google e dava para dizer, no passado, há bastante tempo atrás, muitos anos, que o nosso dinheiro ia para uma palavra-chave. Mas hoje, da maneira com que a plataforma está estruturada, a verdade mesmo é que o nosso dinheiro está indo para o termo de pesquisa que apareceu ali no relatório. Inclusive, para um termo de pesquisa ruim. Então, voltando ao exemplo que eu dei agora há pouco, do escritório de contabilidade, digamos que eu tenho esse escritório e que eu realize diversos serviços ali contábeis, como abertura de empresa, regularização de CNPJ, imposto de renda, enfim, todos esses tipos de serviços que a gente sabe que uma contabilidade tem. Se um usuário pesquisar por curso de contabilidade,
Pode ser que o Google apresente meu anúncio para essa pesquisa, só que ele tem valor para mim? Não, porque eu não ofereço cursos de contabilidade. Então, note, o meu dinheiro, nesse caso, nesse exemplo, ele foi para um termo de pesquisa ruim. Então, se minha campanha for recheada de termos de pesquisas ruim, que não tem valor para o negócio, é para lá que meu dinheiro está indo. E talvez isso explique, se for o seu caso, ou o caso de algum cliente seu, se você for gestor de tráfego, o porquê que não está, a campanha não está dando resultados. Porque ao olharmos para os termos de pesquisa, vemos ali uma série de termos de pesquisa que não tem valor para o negócio. Então, pessoal, nosso dinheiro realmente vai para os termos de pesquisa. E é por isso que o nosso olho tem que estar bem, bem atento mesmo a esse relatório que o Google nos fornece. Uma coisa bem legal que os termos de pesquisa nos oferecem é a possibilidade de a gente saber qual é a intenção do usuário quando ele fez determinada pesquisa. Olha que legal. Existem pelo menos 5 tipos básicos de intenção. A intenção informacional, pessoal, que é quando o usuário está buscando por informações, e geralmente ela é caracterizada por expressões que estão junto ali da busca que foi feita. Por exemplo, o que é abertura de CNPJ? Ou como fazer para trocar o pneu do carro? Ou como gravar um vídeo do YouTube? Note que, ao olhar para esses termos de pesquisa, você consegue identificar uma coisa: todos eles estão em busca de informação. O usuário ele está procurando por informações, talvez até para ele fazer sozinho algum serviço ou para ele entender melhor sobre certo produto. Então, essa é a intenção que nós chamamos de informacional. Conseguimos extrair isso do relatório de termos de pesquisa ao olhar para as pesquisas que foram feitas pelos usuários. Um segundo tipo de intenção, a intenção navegacional. Se você já olhou um relatório de termos de pesquisa antes, você já viu, provavelmente, que dentre os termos de pesquisa, muitas vezes a gente encontra www.escritoriodecontabilidade.com.br ou escritório de contabilidade site, ou nome da empresa site, ou nome da empresa login. Todos esses exemplos que eu dei aqui agora, pessoal, mostram que o usuário ele está procurando um atalho para realizar a navegação na internet. Então ele não quer ter o trabalho de entrar lá no Google, fazer uma pesquisa por um portal, para depois clicar na página de login e chegar até a página de login. Não quer isso. Ele já coloca lá na pesquisa nome do site e login. Se o Google exibiu o nosso anúncio para essa busca, aí isso vai aparecer no nosso relatório de termos de pesquisa. Assim, é possível identificar que alguns dos termos de pesquisa, provavelmente lá na sua campanha, vão ser com a intenção navegacional, nossa segunda intenção aí do usuário. Terceira intenção que pode ser vista ali nos termos de pesquisa, e essa é muito importante, investigacional, que é quando o usuário ele está fazendo comparativos entre serviços ou entre produtos, entre empresas, e ele está num momento em que ele está procurando por mais informações sobre aquele produto ou serviço. Então, por exemplo, uma busca como melhor software de CRM, ou Coca-Cola versus Pepsi, ou qual é a melhor ferramenta para. Esses exemplos mostram que o usuário está procurando fazer uma investigação comercial, comparativos, reviews e coisas desse tipo. Conseguimos também verificar isso nos termos de pesquisa. Uma quarta intenção, a intenção transacional. E essa, para a maioria dos negócios que anunciam no Google, é a principal. Por quê? Porque ela é de fundo de funil. Essa intenção transacional é quando o usuário está mostrando que ele está com a carteira na mão, por assim dizer. Ele está pronto para fazer uma compra, para contratar um serviço, para fazer uma assinatura. E ele também mostra isso por meio das pesquisas que ele faz. Então, por exemplo, uma pesquisa com comprar, comprar óculos de sol. Ele está mostrando qual que é a intenção dele. Ou contratar serviços contábeis. Ou contratar empresa para construção de uma casa. Enfim, note que em todas as pesquisas nós temos termos
que demonstram qual é a intenção desse usuário, que é a intenção transacional. Ele está muito próximo mesmo de realizar uma compra ou uma contratação. E por fim, a quinta intenção de um usuário que a gente pode também observar nos termos de pesquisa é a intenção de local. É quando uma pessoa está buscando por algum serviço ou produto ou algo assim próximo a ela. No caso do exemplo do escritório de contabilidade, seria algo do tipo: escritório de contabilidade perto de mim, ou escritório de contabilidade na zona sul de São Paulo, ou escritório de contabilidade na cidade de São José dos Campos. Enfim, são buscas que têm um aspecto de local muito forte nelas. Essa é a intenção de local. Então veja que interessante, pessoal. Quando nós olhamos detalhadamente para o relatório de termos de pesquisa, a gente consegue saber para quem, majoritariamente, o nosso anúncio está sendo exibido. Será que é para um público que tem intenção de compra? Ou será que é para um público, em sua grande maioria, que está apenas buscando informação? Será que, se o meu negócio depende da região geográfica próxima a ele, os meus termos de pesquisa refletem isso? Refletem uma atividade forte dessa intenção de local? Então, pensando em tudo isso, pessoal, sobre a intenção do usuário, é possível extrair insights muito, muito valiosos e verificar a saúde de uma campanha, porque aí a gente vai saber em qual dessas intenções, em sua maioria, nós estamos aparecendo, né? Os nossos anúncios têm sido exibidos. Bom, já falamos aqui sobre a definição de termos de pesquisa, já entendemos também que é possível verificar a intenção e o sentimento do usuário por meio do relatório de termos de pesquisa. Falta a última parte, pessoal, que é como otimizar uma campanha com base nos termos de pesquisa. E é disso que nós vamos falar agora. Quando nós otimizamos uma campanha, a ideia é que nós façamos mais com menos, né? Ou seja, que o nosso orçamento seja utilizado da melhor forma, que o nosso custo por clique diminua, ou que nosso, principalmente, custo por aquisição, custo por conversão diminua também. E quando nós olhamos ali para o relatório de termos de pesquisa, nós conseguimos higienizar, nós conseguimos limpar a nossa campanha a ponto de ela gradativamente ir performando melhor. Como é que nós fazemos isso? Quando você estiver ali vendo o relatório de termos de pesquisa, eu faço assim, pessoal, eu abro um bloco de notas, um arquivo TXT ali no bloco de notas, e eu vou anotando ali todos os termos que não têm valor para o meu anúncio ou para a minha campanha. Então você vai anotando ali. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei de curso de contabilidade, certamente a palavra curso estaria ali na listinha de palavras a serem negativadas. Esse é o X da questão. Nós olhamos para o relatório de termos de pesquisa e dali nós extraímos as palavras que serão negativadas posteriormente. Então você vai olhando ali para todos os seus termos de pesquisa e vai preenchendo, vai populando a sua lista que você vai utilizar depois para fazer a negativação de palavras-chave. Uma outra coisa que você pode fazer também, olhando para o relatório de termos de pesquisa, é ter novas ideias de palavras-chave positivas, de palavras-chave. Digamos que você está ali analisando seu relatório de termos de pesquisa e observou ali um termo de pesquisa que você não tinha pensado antes. Você diz assim, puxa, esse termo aqui, ele é um excelente termo. Você pode, a depender da sua estratégia, você pode pegar esse termo de pesquisa e inserir como uma palavra-chave lá na sua campanha. Então ele também tem esse viés de te dar ideias, o relatório de termos de pesquisa, de te dar ideias de novas palavras-chave. Então, pessoal, fazendo essa limpeza na campanha, a gente consegue cada vez mais diminuir a exibição dos anúncios para pesquisas que não têm valor. Cada vez mais. Obviamente, pessoal, pesquisas que contêm a palavra grátis, de graça, gratuitamente, voluntário, download, PDF, para a grande maioria dos negócios não tem valor. Então, mesmo antes de rodar a campanha, você talvez já possa colocar algumas palavras-chave negativas que, evidentemente, não vão fazer sentido para a campanha. Isso é bom. Você pode até mesmo ter um arquivo pessoal
que você utiliza como base de palavras-chave negativas comuns a qualquer tipo de campanha. A menos que nós estejamos falando aqui de um negócio muito específico, né, cujo objetivo final é fazer o download de um arquivo, ou é uma ONG que realiza serviços gratuitos. Nesse caso, evidentemente, você não iria negativar essas palavras, mas, como eu falei, para a grande maioria dos negócios, são palavras-chave negativas comuns, recorrentes. Então, você pode ter uma listinha separada também para negativar suas palavras-chave. Uma coisa importante, pessoal, lembre-se que a correspondência da palavra-chave afeta a quantidade de sujeira que a gente vai ter nos termos de pesquisa. Caso você ainda não saiba o que são as correspondências de palavra-chave no Google, você vai encontrar conteúdo aqui no nosso canal que fala sobre isso. No entanto, se você já sabe o que é isso, basta só se lembrar. Uma palavra-chave pode ter 3 correspondências: exata, de frase e ampla. A correspondência exata é quando nós como que seguramos a rédea do Google para que ele faça poucas correspondências ali de similaridade entre os termos de pesquisa e a palavra-chave, ok? Então o Google ele fica com a rédea curta. Por outro lado, na outra extremidade da ideia, nós temos a correspondência ampla, em que o Google está com a rédea solta. Então ele vai começar a exibir o anúncio para pesquisas que muitas vezes tem nada a ver com a nossa palavra-chave original. Ou seja, correspondência ampla, muito mais necessidade de avaliação dos termos de pesquisa e negativação de palavra-chave. E a correspondência média é a correspondência de frase. Nós encontramos um pouco de sujeira, de tráfego ruim na correspondência de frase, só que é menos do que na correspondência ampla. Ok, pessoal? Lembre-se disso porque talvez, dependendo do que você observar ali no seu relatório de termos de pesquisa, talvez você tenha que alterar, inclusive, a correspondência da sua palavra-chave que está gerando aquela quantidade enorme de sujeira nos teus termos de pesquisa. Pessoal, a conclusão do assunto é: cuidar dos termos de pesquisa é cuidar da saúde de uma campanha. Porque, lembre-se, é para os termos de pesquisa que o seu dinheiro realmente vai, ou o dinheiro do teu cliente, caso você for um gestor de tráfego. Lembre-se disso. Olhe sempre para esse relatório, faça a depuração, faça a higienização das suas campanhas com base no relatório de termos de pesquisa e recomendamos que se faça isso em períodos curtos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? Olhe sempre para os seus termos de pesquisa, gere novas palavras-chave negativas e insira na sua campanha. Fazendo isso, você vai, ao longo do tempo, pessoal, otimizar cada vez mais a sua campanha. E a tendência é que, com o passar dos dias e semanas e meses, você consiga resultados cada vez melhores. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, por favor, nos ajude aí com o seu like, com a sua curtida, né? E se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo de novos conteúdos como esse, conteúdos bem profundos e bem legais com relação a Google Ads. Caso você precise de mais ajuda, queira uma consultoria ou precise de alguém para te ajudar a cuidar de uma conta, conte conosco também. Na descrição do vídeo você tem as informações sobre o nosso site, os serviços que nós realizamos e assim por diante, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.